Muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas fazem contratações de funcionários, mesmo que seja uma secretária, de uma maneira que não é a ideal. E se a gente está falando de secretária, a secretária muitas vezes ela é a única responsável pelo pré-atendimento do seu paciente e também pelo pós-atendimento. Então, uma seleção feita da maneira correta, um treinamento feito da maneira correta também, pode potencializar e muito aí os seus resultados no seu consultório. Então, o tema da live de hoje é como contratar e ter o funcionário que irá ajudar a fazer seu consultório crescer junto com você. E vamos lá, Pedro, por que você acha que esse é um tema importante que eu preciso saber? Porque o seu funcionário ela é uma peça-chave no seu ciclo de atendimento ao seu paciente. Na experiência do seu paciente, ela é uma peça-chave. Como eu falei, ela é responsável, na maioria das vezes, pelo pré-atendimento e pelo pós-atendimento. Então, para você ter um atendimento completo de excelência, o seu funcionário ele tem que estar alinhado junto com você, nesse mesmo propósito. Porque se não está alinhado, há uma quebra aí no ciclo de entrega de valor para o seu paciente. E quando você tem um time de funcionários, ou que seja uma funcionária, gente, isso que eu estou falando serve tanto para um consultório que só existe uma secretária, como para consultórios grandes que tem secretárias, assistentes, outros médicos, serve para isso também. E o que transforma quando você tem, o que muda quando você tem funcionários alinhados com o seu propósito, com uma equipe que entrega mais. Uma equipe que, mesmo sendo só de uma pessoa, está alinhada com seus propósitos, metas, objetivos, e está ali do seu lado para ser o seu braço direito aí rumo à excelência. Porque quando você compartilha seus propósitos, suas metas, seus objetivos, e faz esse seu funcionário estar alinhado com as técnicas que eu vou passar aqui hoje, tudo muda. Muita coisa muda. E para você conseguir essa excelência no seu atendimento, que eu sei que é o que você busca, gerar cada vez mais valor para os seus pacientes, gerar cada vez mais entrega para eles, os seus funcionários têm que estar totalmente alinhados com isso. E você precisa do funcionário certo, porque eles são responsáveis para você conseguir atingir sua meta também. É claro que o médico que atende o paciente tem a maior responsabilidade nisso, mas o funcionário também tem uma boa parte de responsabilidade nisso também, né? E porque as pesquisas mostram que as pessoas, eu até falei isso na live passada, não sei se foi na live de sábado ou na live de sexta, mas acaba que o funcionário, as pesquisas indicam que é um dos grandes responsáveis por um cliente voltar ou não para uma empresa. Porque o funcionário ele lida diretamente, né, no atendimento 1 a 1 do paciente. Então, ele é um grande responsável, assim como você. Se você também está na linha de frente do atendimento, você também é um dos grandes responsáveis pelo seu paciente voltar ou não, te indicar ou não. E para a gente começar com o primeiro passo, a base, porque é muito mais difícil a gente mudar um funcionário que já está com certos vícios. É possível, mas é um trabalho um pouco maior. Mas se você tem um funcionário cru ainda, que você está recrutando para o seu consultório, as chances de você conseguir moldar ele, né, da maneira que você quer, já com os princípios e valores alinhados com os seus, é muito mais fácil. Porque você vai ver aqui ao longo dessa live que a primeira impressão é que fica, tanto para o seu paciente, de tudo. A primeira impressão a gente já julga logo e é o que mais permanece na nossa mente. E do seu funcionário também é. Ou seja, a primeira impressão que ele teve no primeiro dia de trabalho de você, normalmente a impressão que fica. Então, talvez você tenha a oportunidade de começar do zero com um consultório novo, ou se não, vale a pena você seguir as diretrizes que eu vou passar aqui também para moldar aí seu funcionário, né, alinhado com o seu propósito. Então, vamos começar com recrutamento. O recrutamento vai ser uma parte que você até um pouco mais breve, porque eu acho que a principal parte vem logo após o recrutamento. Mas o recrutamento também é muito importante. Assim, o recrutamento tende a ser um processo, se bem feito, um pouco demorado, porque você precisa, para ele ser um recrutamento que vai trazer um funcionário que vai agregar para você, você precisa focar nele, você precisa fazer uns certos trabalhos que eu vou passar aqui. Muito cuidado, número 1, com indicações.
Porque muitas vezes a gente recebe indicações logo de cara de uma pessoa e a gente deixa de pesquisar no mercado sobre profissionais bons. Eu acho que já deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo algumas vezes nas empresas, de eu pegar pessoas indicadas e ter problema com isso. Ter problema, porque quando a pessoa mais indicada, quando ela é indicada por alguém, ela se torna mais cômoda para a gente, mas a gente deixa de checar no mercado que tem várias pessoas altamente capacitadas procurando um emprego. Então, mesmo que você receba uma indicação, nunca deixe de pesquisar no mercado, nunca deixe de colher currículo e fazer entrevistas, porque você fazer uma contratação mal feita, depois para você reverter isso, é muito mais caro, porque você tem impacto diretamente no seu paciente e você também vai ter um impacto financeiro, né? Porque hoje, para você demitir alguém, é um custo alto, além do custo de tempo que você vai ter para contratar outra pessoa. Então, esse cuidado inicial vai te dar dinheiro, vai te poupar perder dinheiro, mas mais do que isso, vai te dar dinheiro e vai te poupar de perder tempo no futuro. Então, a contratação é muito importante. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é elencar as funções e as competências básicas que você precisa para essa determinada vaga. Se a gente está falando de uma secretária, elenque ali as competências básicas que essa pessoa precisa ter. E quando eu falo competências básicas, são competências técnicas e também competências emocionais. Ela nunca pode ser esquecido numa entrevista, ainda mais quando a gente está lidando com pessoas. A secretária está lidando com pessoas. Então, as competências emocionais são igualmente importantes, assim como as competências técnicas. Então, você elenca todas essas competências básicas, técnicas e emocionais. Pessoa feliz, alegre, otimista, para estar alinhado com a sua meta, ali, sua visão de futuro, de paciente em primeiro lugar, se for o seu objetivo. Então, alegre, otimista, que sabe mexer no computador, software, sabe escrever bem, se comunicar bem. E você elenca tudo isso e você faz um anúncio para essa vaga. Isso daí, com certeza, você já conhece, por isso que eu vou ser breve nessa parte. E vou puxar um pouco mais na parte da entrevista com perguntas-chave, que vai te ajudar a apurar um pouco mais desse candidato. Mas você faz esses anúncios em portais aí, em portais de emprego, tem vários, e dependendo da vaga, você vai ter muito currículo, e muito currículo é muito bom. Não acho que você receber muito currículo é mais trabalho. Muito currículo é muito bom, porque é uma chance que você tem de escolher a pessoa certa para o cargo. É claro que isso é imprevisível, mas quando você faz uma triagem bem feita, testes, e você faz também entrevista com várias pessoas, as chances de você escolher a pessoa certa aumentam e muito. Então, quanto mais oferta para a vaga, melhor. Mais pessoas candidatarem, melhor. E tem certas especialidades que realmente você afunila muito, né? Que são poucas pessoas que são especialistas naquele caso, mas você permanece da mesma maneira. E o primeiro passo para você otimizar seu tempo. Você não vai entrevistar todo mundo que se candidatar para a vaga. Você vai fazer uma triagem nos currículos antes. Você vai ver se a pessoa tem as experiências que você precisa, se você busca alguma experiência. Você vai ver se ela tem, principalmente nas partes técnicas que o currículo mostra, né? Mas currículo é uma coisa que é muito perigosa, que papel aceita tudo. A pessoa pode colocar o que ela quiser no papel e não necessariamente é a verdade. Isso é um grande problema. Então, faça a triagem dos currículos e você já tira os que não prestam e você já fica com os que você achou melhor no currículo. E uma coisa que eu acho importante, só voltando para o anúncio que eu esqueci de falar, coloque as competências técnicas que você espera dessa pessoa, mas também no anúncio da vaga, na descrição, coloque a competência emocional. Teve uma vaga que eu fiz na minha empresa, de tecnologia voltada para a saúde, que uma das premissas que a gente teve logo era a parte de edição de vídeo, layout de página, web designer, e um dos pré-requisitos que a gente fez é ser feliz. Porque a gente queria alguém alinhado com o nosso pensamento, que é, claro, ser feliz, otimista com o mundo. Então, foi pré-requisito para a gente colocou pré-requisito, ser feliz. Aí depois a gente colocou os outros termos. E o que aconteceu? A gente conseguiu, eu acho que só da gente ter colocado isso diferentemente do que a maioria das empresas de RH
consultórios, empresas fazem, de só colocar competências técnicas, a gente colocou uma competência emocional, que a gente julga muito importante. E essa contratação foi um sucesso. Foi de um estagiário, mas esse estagiário, esse ano, acho que até meio do ano, a gente está efetivando ele no cargo. Mas essa competência emocional, eu vi que fez a diferença para contratar uma pessoa alinhada com a vaga prestativa de uma maneira incrível. Então, faça isso. Na descrição, competência emocional e técnica do que você espera dessa pessoa. E você fez a triagem do currículo, e o próximo passo a você analisar, não se encante, não decida, não contrate alguém só pelo currículo, nunca. Como eu falei, papel aceita tudo. E o segundo passo, se possível, eu oriento você selecionar pelo menos 20 currículos para chamar para fazer o teste entrevista. Menos que isso, as chances de você selecionar uma pessoa errada e não capacitada para o cargo aumentam. Então, seleciona pelo menos 20 currículos. E eu sei que, gente, eu sei que médicos não têm tempo, mas esse esforço aqui vai te poupar tempo no futuro e vai te dar dinheiro, vai te dar satisfação para o seu paciente. Então, é uma coisa muito importante você se ater. E se possível, faça testes. De repente, se for para uma secretária, pede para ela mexer no seu software, fazer agendamentos. Eu gosto muito de fazer testes em grupo, porque eu pouco tempo, eu já faço questionários ali, depois eu saio corrigindo, vejo se as respostas estão de acordo com o que eu espero, e eu já faço uma triagem logo de 20, eu já tiro normalmente uns 15 que não estão alinhados. E às vezes eu dou a chance para um outro para eu ouvir. Mas faça testes, questionários, dinâmicas em grupo. Gente, tem empresas, talvez você já tenha ouvido falar, que demoram 2 meses para contratar uma pessoa e tem 300 pessoas na vaga. Isso não é à toa, não é para contratar a pessoa mais barata, não. É para contratar a melhor pessoa para o cargo. E todos os cargos são estratégicos numa empresa. Então, você fez essa triagem, se possível, faça um teste, que isso vai fazer diferença, vai te ajudar muito. E o segundo passo, que eu também julgo que é um dos mais importantes após o teste, que você conhece no teste. Você pode fazer perguntas de caráter emocional, mas também mais técnicas que você espera daquela pessoa. E você já faz ali um filtro bom. E o que eu mais gosto é uma entrevista 1 a 1. Nossa, é tremendo. Porque quando você está entrevistando com a pessoa 1 a 1, tem perguntas que você faz que é fácil da pessoa mentir e tal, mas a gente percebe, o ser humano consegue perceber na autenticidade quando a gente olha na outra pessoa, pelas microexpressões, né? A gente sente, né? A gente tem o nosso sexto sentido, mas tem certas perguntas, que eu vou até dar um exemplo aqui, que a gente dá no nosso curso Método Consultório de Valor, a gente dá um questionário completo para você conseguir fazer uma contratação perfeita. Mas aqui eu vou dar algumas perguntas que a gente coloca nesse questionário, que são principalmente competências emocionais. No outro questionário tem competências técnicas também, que você consegue alinhar. Mas tem umas perguntas que são chaves, que pelo menos na visão que a gente ensina de experiência do paciente são primordiais. Então, primeiro, claro, basicamente, você pergunta qual a experiência prévia que ela já teve na área, você pergunta para ela quais foram as maiores conquistas que ela teve na área profissional dela. É para você começar a entender se a pessoa é ambiciosa, se ela tem metas e objetivos. E também você pergunta quais foram os maiores desafios e dificuldades nessa jornada profissional, talvez não necessariamente nesse emprego nessa área, mas durante a jornada profissional. E você faz algumas outras perguntas mais técnicas dentro do que você está esperando, né? Porque depende de tudo da vaga que você está oferecendo, e você faz perguntas técnicas. E umas perguntas emocionais, tem uma que para mim é uma pergunta chave, e é sobre o Brasil. Eu gosto de perguntar só para saber se a pessoa é otimista, o que ela espera do futuro. Eu faço a seguinte pergunta: o que você acha do Brasil? Você acha que o nosso país tem futuro? Gente, nossa, nessa área eu pego muita gente que fala, não, o Brasil não tem futuro não, eu acho que já acabou mesmo. E nesse momento eu pego uma pessoa pessimista que não sabe que quem faz o Brasil são os brasileiros. E quando a pessoa faz dá uma resposta assim, ela está eximindo a responsabilidade dela com a sociedade. E provavelmente pode ter alguma situação na empresa, no consultório, que ela exime a responsabilidade dela comigo, bota a culpa na empresa, que é muito comum.
Então eu faço essa pergunta que ela espera se ela acha que tem futuro, e eu já tiro essa, eu já capto ali como é que é a mentalidade dela em relação ao futuro e com certeza em relação à vida dela, em relação à empresa, a resposta ia ser a mesma, né? Se tivesse algum problema, que problemas são normais de existir. Então é a gente encarar o desafio e superar uma barreira. Isso eu falo muito, nossa. Outra pergunta que eu faço: o que te tira do sério? O que te deixa nervoso? Aí normalmente essa pergunta as pessoas elas podem inventar um pouco mais, mas vale a pena fazer essa pergunta. E uma outra pergunta dentro aqui da nossa live que eu posso te sugerir a fazer é o que ela espera de você, o que ela espera da empresa. Aí ela vai te falar o que ela espera. Se ela espera ter um ambiente para ela aprender e crescer, ou não sei. Realmente, cada pergunta revela um traço que faz você selecionar a pessoa certa ou não. Né? Esse trabalho inicial de recrutamento, ele é só o início, gente. Porque você vai, teoricamente, contratar a pessoa mais capacitada para o cargo seu. E isso, gente, como eu falei, não tem preço. Na verdade, tem preço, sim, o preço de uma demissão, o preço de um tempo perdido e refazer outra contratação. Então, se atente a isso. E se você vê que não tem tempo nenhum para fazer isso, é muito difícil, contrata uma empresa de RH que tem indicação, que seja renomada, para te auxiliar aí nesse recrutamento e seleção. Mas, gente, se atente nisso, mesmo no cargo mais simples. Para mim, falando de consultório pequeno, secretário não é um cargo simples, é um cargo que vai te ajudar na experiência do paciente no pré-atendimento e no pós-atendimento, dentro da técnica que eu ensino. Então, o cargo de secretário é um cargo altamente estratégico, assim como qualquer outro dentro do seu consultório. Então, tem que ser levado muito a sério. Ótimo, perfeito. Passou essa parte, fez toda essa triagem e conseguiu selecionar o candidato ideal. Então, número 1, se você ainda não tem, você tem que ter uma missão do seu consultório, o verdadeiro norte do seu consultório existir. Se você estava na live do Cleveland Clinics, onde eu fiz o estudo de caso deles, o verdadeiro norte daquela empresa existir, daquele hospital existir, que fez isso tornar um dos melhores do mundo, era o paciente. E eles fizeram, e eu acho que de todos os consultórios, todos os hospitais, é o paciente, né? Ele é a razão do médico existir, dos consultórios existirem. E o lema que eles fizeram, que é o verdadeiro norte para todas as estratégias do hospital, é patient first, paciente em primeiro lugar, traduzindo em português. Então, eles tinham uma base que todos os funcionários que entravam, eles já, claro, tem todo o manual que eu vou passar aqui à frente, mas a base de tudo era paciente em primeiro lugar. Você está aqui, secretária, quer saber de uma coisa, o paciente, ele é o nosso principal ativo, ele é o motivo de eu e você estarmos aqui trabalhando. E você começa a alinhar uma cultura, vai ser papo para uma outra live, tá? Essa questão de cultura, de missão, de repente, para você criar uma sua mesmo, dentro da sua área, que é muito possível e muito importante, que eu tô falando de empresas para você se tornar um consultório de alto nível, de alto rendimento, e vai ser papo para uma outra live. Mas pense nisso, você tem que ter, número 0, você tem que ter uma missão, você tem que ter um objetivo de existir, que vai ser sua plataforma de lançamento para fazer sua cultura organizacional e tudo que é muito importante, mesmo que você tenha uma secretária, para balizar suas ações e as ações desse funcionário. Então, prosseguindo o que eu falei no início da live, a primeira impressão é o que fica para todos. Tanto para o seu paciente, quando ele chega no seu consultório, vê o seu consultório, ele vê sua secretária, aquele tratamento ali, que vai ser a primeira impressão, que é provavelmente que vai marcar, pode ser que vai marcar tanto quando ele vê a secretária, depois quando ele se atende com você, nos primeiros momentos a pessoa já julga uma série de coisas. E o seu funcionário, ele também vai te julgar. Então, quando ele entra no seu consultório, você tem que já ter um planejamento, um treinamento, mesmo que seja um pouco mais básico nesse início, para depois você ir profissionalizando, vendo que o negócio realmente dá resultado e melhorando esse processo. Mas quando você faz um procedimento de entrada, você tem uma grande oportunidade de moldar o seu funcionário. Por isso que eu falei que depois, quando o funcionário já está lá, já tem alguns vícios, já é um pouco difícil, ele já sabe como você é, e às vezes você mudou de mentalidade com alguma live, com algum livro, algum curso que você fez,
E esse funcionário antigo fica um pouco mais difícil de captar essa informação. Mas quando você tem um funcionário novo, você tem a oportunidade de moldar a mentalidade dele e as ações dele de uma maneira ímpar. Porque digamos ali que ele está com o cérebro cru. Então, é importante, quando ele entra, você contar a sua história, seu objetivo de vida, o objetivo do seu consultório, né? Você contar isso realmente falando com o coração, o objetivo do seu consultório existir, a transformação que você quer gerar nas pessoas, para ela ir entendendo que o seu objetivo ali com ela. E ela vai refletir esse seu objetivo, que vai se tornar o objetivo dela também no seu consultório. E ela vai refletir isso com os seus pacientes. Tão importante como informações técnicas, essa informação de sua história, o objetivo história do seu consultório, seu objetivo de vida, seu objetivo da sua empresa, do seu consultório, é muito importante ele ter ciência de tudo isso no início, que vai balizar as ações deles com o seu paciente, porque o seu funcionário, ele é o seu reflexo. Ele é o seu reflexo. O meu funcionário, ele é o meu reflexo. Então, se ele está fazendo uma coisa errada, a culpa é minha. Eu tenho que mudar minha atitude com ele e mudar, direcionar ele para fazer da maneira correta. E existe uma técnica que é muito legal, que é muito importante que seja feita, né, a gente falando de atendimento de excelência, consultório de excelência no outro nível, é você fazer diretrizes do atendimento. Diretrizes, sabe, quando eu digo diretrizes, é um verdadeiro manual, onde a pessoa, e esse manual vai dizer expressões faciais, gestos, como a pessoa tem que se comunicar, e você faz esse manual, e eu vou dar um exemplo aqui de um manual, que se você quiser copiar, você pode, porque eu acho que se espelha muito. Grandes empresas fazem esse manual, como a Disney. A Disney é uma empresa que ela tem uma universidade de treinamento de pessoas. Ela tem uma universidade dentro da Disney. Claro, a gente está falando de uma empresa gigantesca. E ela faz esse manual, e, claro, um manual muito grande, e cada área tem um, mas eu fiz um aqui, que eu acho que vale a pena, se você puder anotar. A live vai ficar disponível 24 horas, se bem que na última vez não ficou, mas fica comigo, porque essa diretriz é muito importante você implementar como um manual de ações do seu funcionário. Né? E é isso mesmo, é gesto, detalhe, expressão facial. E vou começar aqui. Por exemplo, diretriz do consultório do Dr. Pedro Abdala. Diretriz de atendimento do consultório do Dr. Pedro Abdala. Primeiro, faça contato visual e sorria. Isso mesmo, olhe no olho do seu paciente e sorria. Comece cada atendimento e contato com o paciente com contato visual e um sorriso sincero. Isso é o zero. O paciente entrou, a pessoa já olha e já dá um sorriso sincero. Gente, o que eu estou passando aqui é uma diretriz que você vai passar para o seu funcionário e ele não vai poder dizer para você depois que ele está fazendo de uma maneira diferente, e não vai poder dizer que ele não sabia. Ele tem uma direção. E essa diretriz também serve para você. Você faz parte desse atendimento e você tem que ser o exemplo. Número 2, dê boas-vindas a cada e todo paciente. Então, o paciente entrou, e é claro, vai depender da hora do dia, vai depender da posição do seu funcionário, às vezes é uma pessoa que não é secretária e tudo, mas vamos supor uma secretária. Um paciente entrou, ela vai manter o contato visual, vai sorrir, vai falar: olá, Pedro, bom dia, seja bem-vindo. E de uma maneira sincera, e os outros funcionários do seu consultório, sempre que ver um paciente que ele não viu no dia, ele vai cumprimentar. E vai cumprimentar com um sorriso e uma demonstração sincera de afeto, porque essa é a intenção do paciente se sentir bem-vindo, e tem pessoas ali comprometidas com o atendimento e com a satisfação dele. E isso muda. Mais uma vez, esse também tem que ser uma diretriz sua, porque você tem que ser o exemplo. E esses boas-vindas vai depender de cada área, né? A secretária está ali na frente, ela vai dar boas-vindas, mas quem está lá dentro vai falar: bom dia, Pedro, como é que você está? E vai ser caloroso nessa linha. Tom de voz, uma outra diretriz que deve ser passada. O tom de voz, principalmente ao telefone, para a sua secretária. Uma técnica, ela tem que sempre manter o tom de voz ameno e proativo. Uma técnica que eu utilizo e passo para aí, acabou que é até engraçado que eu faço isso inconscientemente hoje em dia, mas eu aprendi há uns 10 anos atrás, é sorrir através do telefone. Eu falo sorrindo, e a pessoa do outro lado, ela vê que o meu tom de voz, quando eu sorrio, porque abre o ângulo da minha boca, ela fica diferente. Mas eu não sorrio de uma maneira falsa, porque
Eu sou assim, eu gosto de transmitir isso. E uma orientação para os meus funcionários, principalmente os atendimentos ao cliente, é ela falar sorrindo ao telefone, mas sempre com um tom de voz ameno, e é claro que isso seja um estilo de vida, né? Isso faz diferença, outra pessoa sente do outro lado. Por exemplo, eu vou fazer uma simulação só para você sentir como isso faz diferença. Olá, Pedro, você está marcando a sua consulta, eu estou vendo aqui, eu tenho às 14 horas, tá bom? Tudo bem. Olá, Pedro, eu estou vendo aqui, eu tenho às 14 horas. Esse horário fica bom para você? Isso muda. Do outro lado, a pessoa fica feliz também. E o seu paciente muitas vezes só precisa disso, de um afeto. E o que a gente está propondo aqui é um atendimento de excelência. E ela vai gostar de falar com o secretário pelo telefone. Então, isso é um tópico que pode ser uma diretriz de atendimento no seu consultório, que traz transformação, gera transformação. Número 4, busque contato com o seu paciente, com o paciente. Então, é uma responsabilidade de cada membro da sua equipe, do seu time, resolver a necessidade do seu paciente, independente de qual ela seja. A pessoa corre atrás para resolver. Muitas vezes, o paciente pede uma coisa para a secretária, ela não sabe, ao invés de ela falar, eu não sei, você tem que falar com o médico. Pode ser uma diretriz de, olha, claro, eu vou isso para você imediatamente, e a secretária vai lá e fala com você. E ela toma uma atitude proativa, ela escuta a necessidade do seu paciente e ela toma uma atitude proativa e sincera. E responde as perguntas, responde as dúvidas do seu paciente, oferece assistência. Isso é uma linha de atendimento sensacional. E a gente seguindo aí, número 5, são 9 que eu vou passar para vocês. Número 5, mantenha a linguagem corporal apropriada a todo momento. A linguagem corporal, como a gente viu na live da semana retrasada, ela diz muitas coisas. Então, ela tem que estar com uma comunicação não verbal condizente com o momento. Ela não pode estar sempre de braços cruzados, bem fechado. Ela tem que estar sempre com uma linguagem verbal condizente, com uma boa aparência, uma boa postura e uma expressão também da face, também condizente aí com a missão do seu consultório. Né, sulista, proativa, alegre, porque tudo comunica. Então, a linguagem corporal, a boa aparência, a boa postura, fazem parte da diretriz de atendimento. Número 6, preserve a experiência positiva do seu paciente. Então, a secretária, seu funcionário, ele sempre tem que ser proativo e positivo em relação ao paciente, independente do que aconteça. Existe uma máxima de o cliente sempre tem razão e o paciente também tem. Então, é claro que tem situações extremas, mas o ideal é sempre tentar contornar de uma melhor maneira e sempre mantendo uma postura positiva e proativa. Seu funcionário, em hipótese alguma, pode ficar falando na frente de um paciente sobre problemas pessoais, sobre problemas no trabalho. Eu vejo funcionários que até falam isso para o próprio paciente, para o próprio cliente, que mais reclamar da empresa, de tudo. Isso não pode ser permitido em hipótese alguma. Nem aquele, quando junta os grupinhos de trabalho, né, um ficar falando mal do outro, isso não pode haver, nunca na frente do paciente. Mais uma diretriz do atendimento. Outro ponto, agradeça a cada e a todo paciente. Ou seja, a cada situação que houver, ela vai agradecer. O paciente foi lá e pagou uma consulta, muito obrigado. O paciente está indo do consultório, muito obrigado por vir. E a cada ação vem um agradecimento. Está ligando o telefone, marcou uma consulta, olha, muito obrigado por agendar uma consulta com a gente. Estou ansioso para ver você no outro dia. Então, a cada ação existe um agradecimento, um obrigado. E você torna... e um obrigado é uma palavra mágica, né? Já dizia nossa na pré-escola, né? Qual é a palavra mágica? Obrigado, por favor. Então, é uma palavra que transforma. Então, sempre agradeça, a expressão de gratidão é muito importante. E agora, eu incluí nessas diretrizes de atendimento o que a pessoa deve fazer no pós-atendimento, seguindo a linha que eu falei na live de sábado. Então, finalizou uma consulta na diretriz de atendimento, a sua secretária, ela tem que agradecer o paciente pelo WhatsApp, pela consulta, e enviar uma pesquisa de satisfação.
Seja que você monte no Google Forms com informações-chave sobre atendimento e tudo, ou seja aquela pesquisa para a pessoa te avaliar no Google, que é tremendo. Então, ela vai agradecer e no final da consulta, para todos os pacientes, ela vai enviar esse link do Google, principalmente o paciente de primeira consulta, né? Que ele vai poder avaliar melhor, principalmente no Google, que isso, inclusive, vai te ajudar. Uma outra e última diretriz do atendimento que eu fiz como um exemplo, viu, gente? Você pode tirar alguma coisa, incluir outras coisas que você acha apropriada para você. Mas esse é o manual do seu funcionário. Então, você deve, alinhando com pós-atendimento de excelência, enviar mensagem pelo WhatsApp, a sua secretária, enviar mensagem pelo WhatsApp para todos os pacientes que estão fazendo aniversário, no dia, nominal. Olá, fulano, você pode deixar até um texto pré-pronto, mas você vai lembrar do aniversário dessa pessoa, e vai ser mais uma ferramenta de relacionamento que você vai ter com esse paciente. E você, gente, se o seu funcionário, você como médico que atende seu paciente, seguir essas diretrizes, o seu funcionário seguir essas diretrizes, você simplesmente vai ter um atendimento sensacional. Seu paciente vai ficar ultra satisfeito, porque isso é raro. São poucas empresas que fazem essa diretriz, são poucos consultórios que fazem, que têm esse cuidado no recrutamento, que têm esse cuidado no atendimento. E você fez esse formulário, você vai entregar para a pessoa, no dia que você vai fazer o treinamento dela, você vai passar um por um com ela, e você vai pedir para ela levar para casa esse formulário, para ela interiorizar ainda mais, imaginar situações como ela vai estar atendendo o paciente, e ela entregar para você assinado no outro dia. E você vai lá e tira uma xerox, deixa uma assinada com ela, e fica com uma via assinada. Então, ela vai reafirmar esse compromisso com a excelência do atendimento. E essa diretriz, essas coisas que eu estou falando, pode parecer boba, mas elas são muito eficientes, não é à toa que grandes empresas utilizam. E quando você faz isso, você comunica uma referência para cada ação do seu funcionário, você comunica e transfere a responsabilidade pela excelência do atendimento para ele, porque as diretrizes vão estar ali estabelecidas, e se ele não seguir, é um erro dele, que com certeza deve ser cobrado. Tanto o erro deve ser cobrado, também como os acertos. Através de uma pesquisa de satisfação, se você vê que o elogio para o seu funcionário está tendo muitos elogios, muitos feedbacks positivos, é muito importante você premiar esse funcionário de alguma maneira, porque ele está beneficiando diretamente você e o seu consultório. E esse benefício pode ter certeza que vem de maneira financeira também. Mesmo se você atende plano de saúde, essa semana eu vou ensinar técnicas, maneira de você aumentar seu preço, que serve para você também começar a desmamar no plano de saúde. Então, essa secretária tem um papel fundamental nisso, e é uma diretriz totalmente direcionadora da qualidade de atendimento do funcionário. Então, eu vou passar o último tópico de hoje, que eu posso dizer que ele é um plus, e assim, dentro de atendimento, de funcionário, tudo, recrutamento, tem uma coisa muito mais densa, mas eu acho que o que foi passado hoje já dá para você ter um pontapé inicial maravilhoso nisso. Então, prosseguindo, o último ponto, você tem a missão, o verdadeiro norte guiador do seu consultório. Isso serve mais até para consultórios um pouco maiores e tudo, mas se você vê que tem a possibilidade de fazer isso que eu vou falar aqui, se o seu consultório é um pouco menor, aplica que só tem benefício. Então, você tem ali o seu verdadeiro norte, seu consultório, que norteia as ações suas dos seus funcionários. Tem empresas que fazem com base na grande visão, por exemplo, paciente em primeiro lugar, e tem cada área de um consultório que pode ter pequenas missões que direcionam o atendimento daquela pessoa. Por exemplo, eu estava pesquisando, e tem um hospital que fez isso, eu achei tremendo. Um hospital chamado Lehigh Valley Hospital, dos Estados Unidos. E ele fez uma pequena missão, a missão grande que ele tem, do consultório, mas uma área de radiologia, fez uma pequena missão para essa área de radiologia, para balizar as ações dele. E a missão é a seguinte, deixa eu ler aqui. Da área de radiologia. Nós criamos imagens duradouras de solidariedade, compaixão e excelência no atendimento, proporcionando respostas com nossos testes e diagnósticos para clientes de todas as idades.
Então, ela pegou a grande máxima do hospital e, com base nela, fez uma máxima menor, mas para aquela área de atuação. E isso virou um verdadeiro norte para aquela área de atuação, a compaixão, a solidariedade, a excelência de atendimento e de diagnóstico nessa área de radiologia. Então, isso é um plus. Eu acho que o primeiro foco é estabelecer a sua meta maior. E se você vê que tem espaço, por exemplo, para a sua secretária ter uma missão dela no seu consultório, onde vai ser um verdadeiro norte que vai aprimorar ainda mais, faça. Mas isso, como eu falei, é só um a mais, né? E isso transforma. E eu vou fazer um resumo agora do que eu falei hoje, para você ver o quanto de aprendizado tem. E depois eu quero feedback, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês gostaram, responde aqui, põe um comentário. Então, primeiro que eu falei hoje, faça um recrutamento criterioso. Segundo, tenha uma missão com o verdadeiro norte. Eu vou detalhar em outra live. Mas valores sólidos para servir de guia de ações para você e para os seus funcionários. 3, estabeleça diretrizes claras de atendimento. Aquela lista que eu falei aqui. Diretrizes claras de atendimento que sejam um guia para o seu funcionário. Onde, com isso, ele vai ter ainda mais responsabilidade na excelência do atendimento. E 4, se você tem um escritório grande ou se você acha que cabe um pouco mais, missões de cada setor, nortes e direções de cada setor, se você acha que cabe e que vai agregar. Então, gente, hoje essa foi a nossa live de atendimento, de recrutamento de funcionário e treinamento para ele ser um verdadeiro vetor e potencializador do seu crescimento. Ele está junto, aliado com o crescimento seu do seu consultório. Porque isso é possível, as grandes empresas fazem isso, onde as pessoas são os grandes atores.